Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo para 1 Coríntios, capítulo de número 11. Eu vou ler do verso 23 até o verso de número 34. Depois nós vamos orar e pedir que Deus aplique ao nosso coração o texto lido. 1 Coríntios, capítulo 11, versos de 23 a 34. 1 Coríntios capítulo 11, versos de 23 em diante, diz assim o texto sagrado. Porque, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma e beba, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários até já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, eu lhes darei instruções. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria dizer a você, é possível que você já tenha lido esse texto várias vezes. É possível que você já tenha ouvido a leitura desse texto várias vezes, ouvido mensagens nesse texto várias vezes, mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus tem o poder de sempre nos surpreender através da ação poderosa do Espírito Santo. Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo, e certamente Ele o fará nesta noite. E eu e você precisamos estar atentos e antenados, e é isso que eu peço a você em nome de Jesus. Paizinho, esta palavra aqui, Senhor Deus, é a Tua palavra. Palavra poderosa, palavra que é capaz, Deus, de fazer algo em nós que só o Senhor pode fazer. Por isso, Pai, eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos, os que estão aqui no templo, os que estão em casa. Peço que o Senhor, Deus, nos encontre agora e que Deus, o Senhor, possa falar-nos aos nossos corações, de tal maneira que sejamos, ó Deus, mexidos em nós mesmos, que experimentemos, ó Pai, o toque do Senhor, que Deus, a Tua palavra poderosa, a ação do Teu Espírito, possa de fato produzir em nós algo novo, Pai, algo que realmente possa agradá-lo. Eu oro assim, em nome de Jesus, Paizinho. Amém e amém. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós somos levados a olhar para 4 direções. E é isso que eu queria conversar com vocês nesta noite. Queria compartilhar com os irmãos sobre essas 4 direções, a fim de que a gente tenha isso muito vivo em nossa mente. E a partir do momento que isso estiver vivo em nós, de fato celebremos a ceia
não só neste ato, mas através de nossas vidas e no nosso comportamento diário. Amém? A primeira direção é para trás, a segunda direção é para frente, a terceira direção é para dentro, e a quarta direção é ao nosso redor. Eu queria compartilhar com vocês, nesta noite, a respeito disso, e queria começar dizendo para você que ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós estamos olhando para trás, porque quando olhamos para trás, nos lembramos da morte de Jesus. Nós olhamos em direção à morte de Jesus, como Paulo no verso 26 faz menção. Perceba, o Senhor Jesus, naquela quinta-feira que antecedeu a sua crucificação, reunido com os seus discípulos, na última Páscoa, ele sentado à mesa com os discípulos para comerem, ele lançou mão de dois dos elementos que estavam sobre a mesa, um deles o pão, o outro deles o cálice, e Jesus instituiu ali a ceia. Naquele momento, o Senhor Jesus estava dando uma direção à igreja. Paulo, então, anos depois, vai reproduzir, ele diz, olha, aquilo que eu recebi também ensino para vocês, aquilo que me ensinaram, eu estou repassando a vocês, e assim tem sido de geração em geração, chegou até nós, e o nosso papel é também replicar esse ensino. Então, irmãos, ao participarmos da ceia, é importante entendermos que não estamos apenas comendo um pedaço de pão ou bebendo um golinho de suco. Não é apenas um ritual que a gente faz, a gente vai lá fazer um ritual, isso é o ritual dos crentes. Não, nós estamos de fato celebrando. Nós estamos celebrando algo espiritual, algo eterno, algo poderoso, e é por isso que precisamos olhar para trás, porque quando olhamos para trás, nós buscamos a origem, nós buscamos a razão para a qual nós estamos nos reunindo e celebrando a ceia. Tem um motivo, é Jesus Cristo, é a morte dele lá na cruz do Calvário. Jesus se entregou em nosso lugar. Portanto, quando nós estamos celebrando a ceia, nós precisamos apontar para Jesus, pois Jesus é o centro da mensagem cristã, amém? E a obra redentora de Cristo na cruz tem um papel fundamental na nossa vida. O que vai fazer diferença na minha e na sua vida, o que vai, não é, discernir se somos religiosos ou espirituais, é a forma como nós olhamos para o Evangelho. O Evangelho precisa revelar em nós, para nós, Cristo Jesus. Ele precisa ser o centro. Logo, uma celebração como essa, um momento como esse que estamos vivendo, não é? Ele precisa estar cheio de significado, senão vai ser só religiosidade. A gente vai lá, pega um pedacinho de pão, come. Tem uns que estão reclamando, né? Pastor, aquele pãozinho lá, meio esquisito, que negócio não é pão, é uma bolachinha que inventaram na pandemia. Tá? Tem uns irmãozinhos bravos por causa Imagine, se a gente for olhar para esse lado de ritual, pelo ritualismo, é realmente um troço que sem sentido. Portanto, precisamos, ao celebrar a ceia, olhar para trás e pensar, olha, estamos celebrando o Senhor Jesus. Estamos olhando para a vitória que Ele alcançou lá na cruz do Calvário. A cruz foi considerada pelos romanos, não é, a mais horrenda e cruel e insana forma de tortura humana. É por isso que eles usavam, porque eles entendiam que os piores criminosos mereciam aquele tipo de pena. Olha só, o nosso Senhor, o nosso Mestre, morreu a pior das mortes, por causa de mim e por causa de você. É por isso que nós precisamos olhar para trás. Se nós não olharmos para trás, irmãos, a gente começa a achar que a gente é digno. A gente começa a achar que a gente tem algum mérito em nós. Mas quando a gente olha para trás, quando a gente olha para a cruz, quando a gente relembra o que o nosso Mestre precisou enfrentar por amor a nós, então as coisas mudam em nós. Nossa consciência muda, nosso comportamento muda, nossa atitude muda, porque a gente percebe que tudo tem a ver com Ele,
tudo é por causa dele. Ele é a razão de estarmos celebrando este momento. É por isso que devemos olhar para trás, é por isso que precisamos nos voltar para aquele momento da história, lembrando que em Jesus Cristo tudo que nós precisávamos foi providenciado. É por isso que as últimas palavras de Jesus, lá na cruz do Calvário, diz assim: está consumado. Está consumado. Sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse Jesus: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu Espírito. É por isso que a gente precisa olhar para trás. É por isso que eu e você precisamos olhar para trás. Ao celebrarmos a ceia, precisamos olhar para trás e nos lembrar de onde foi que nós viemos. Nós não saímos porque nós não saímos de um lugar que indica que nós somos pessoas boas, pessoas dignas. Eu não sei quanto a você, mas não há dignidade em mim. O Jean natural não tem dignidade alguma. Pelo contrário, quando eu olho para dentro de mim e olho a natureza humana que está em mim, eu tenho vergonha. Porque essa natureza humana é pecadora, perversa, maligna. Mas quando eu olho para trás e olho para a cruz de Cristo, e lembro que lá naquela cruz, ele bradou e disse: Jean, está consumado, meu filho. Tudo que pesava contra ti não pesa mais, porque eu já providenciei a sua libertação, a sua cura, a sua restauração. Tudo está concluído, Jean. Por isso você pode viver uma vida abundante. Por isso você pode andar de cabeça erguida. Porque eu, Jesus, já conquistei por você, Jean, aquilo que você não poderia conquistar sozinho. Entendeu, irmão? Isso é o Evangelho da graça de Cristo Jesus. É isso, trata-se disso. Ao celebrarmos a ceia, é isso que nós estamos anunciando, é isso que nós estamos proclamando, é isso que nós estamos dizendo. Fomos alcançados por um alto preço. Fomos redimidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E isto é caro para nós. Isto é valioso para nós. Portanto, que ao celebrar, você olhe para trás e lembre: foi por causa dele, foi por ele. Eu me lembro agora, não é, das palavras que disse aquele cantor famoso, que era do Raimundo, se converteu, o Rodolfo. Obrigado pela ajuda, universitários. O Rodolfo, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: olha, comecei a avaliar e analisar, e se o jeito que ele teve de dizer que me amava foi dando a vida dele por mim, então eu decidi dar a minha vida para ele de volta. Dar a minha vida para ele também. Não é mais ou menos isso aí que ele falou, não é? Não lembro exatamente, mas é mais ou menos o que ele quis dizer. Ele entendeu, ele disse: olha, se o jeito que Jesus teve de me amar foi se entregando, eu fiquei tão constrangido que eu não vi outro caminho, não vi outra forma, senão também me entregar a ele. Sabe, irmãos, todos nós, quando de fato somos confrontados com a cruz de Cristo, é inevitável. Todo homem e mulher, não é? Todo ser humano que realmente entende a graça de Jesus Cristo, que entende o sacrifício dele, a obra dele na cruz, inevitavelmente se renderá a Jesus. Inevitavelmente se renderá a Jesus. Porque, irmãos, é impossível que um ser humano que realmente reconheça quem ele é, saiba de fato qual é a sua natureza, não se renda a este amor demonstrado em Jesus Cristo. A segunda direção para onde devemos olhar é para frente. Primeira, para trás, para a cruz, para o sacrifício de Jesus, não é? Olhar para a morte dele na cruz e a sua ressurreição. A segunda aponta então para frente, para o fato de que Jesus Cristo voltará. Amém?
ao celebrarmos a ceia, nós estamos dizendo, gente, o mesmo Cristo que veio, que morreu na cruz por nós, que nos salvou, ressuscitou, está à destra do Pai, virá outra vez, aleluia. Ao celebrarmos a ceia, a gente não está aqui só, não é fazendo um ritual, não é religioso e dizendo, aqui é o nosso jeito, a gente come um pãozinho, e bebe um sucozinho ali e tal, porque a gente quer ter o nosso jeitão de ser, isso aqui crente é assim, crente faz desse jeito, a gente quer... Não, ao celebrarmos a ceia, nós estamos dizendo, mundo, humanidade, o Cristo que foi para o Pai, voltará. Estamos dizendo a nós, a igreja, o nosso Senhor foi e não nos deixou órfãos, Ele voltará para nos levar para junto dEle. É por isso que Jesus disse, e João registrou lá no capítulo 14, não é isso? Eu vou para o Pai, vou preparar-vos morada, mas virei outra vez. Ao celebrarmos a ceia, irmão, irmã, querido, querida, nós estamos dizendo assim, olha, servimos a um Cristo vivo, servimos a um Senhor vivo, servimos a um Senhor que está nos céus, à destra, à direita do Deus Todo-Poderoso, no trono, que reina sobre todo o universo. Nós seguimos a esse Jesus que um dia voltará. Voltará para nos levar para junto dele. Voltará para separar ovelhas de bodes, não é isso que diz o texto sagrado? É isso, quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos dizendo isto. Nós estamos dizendo, olhem para frente, porque o mesmo Cristo que vocês viram subir, voltará outra vez. Vocês lembram destas palavras em alguma parte das Escrituras? Quando Jesus está subindo aos céus, está sendo assunto aos céus, o anjo aparece e fala para os discípulos. O que vocês estão olhando aí, varões israelitas, olhando para o céu por quê? Do mesmo modo como vocês viram o Senhor Jesus subir, também Ele voltará. Irmãos, ao celebrar a ceia, é isso que estamos fazendo. Nós estamos dizendo para todos aqueles que estão ao nosso redor, varões brasileiros, varões da terra, nós estamos dizendo, homem e mulher, cidadão desse planeta maravilhoso, lindo, olha, quero dizer para vocês uma coisa, do mesmo modo que Jesus subiu, Jesus voltará. É isso, irmãos, cada um de nós, ao celebrarmos a ceia, estamos dizendo, Jesus Cristo voltará. Você já olhou a partir desta ótica? Você é um arauto do rei, para anunciar que Jesus está voltando. Quando você participa dos elementos, entendendo o que você está fazendo, você é um arauto do rei anunciando, olha, Jesus voltará. Jesus voltará. Jesus voltará. Então, irmãos, ao celebrarmos a ceia, estamos apontando para o futuro, estamos apontando para o fato que a vida na terra é passageira, que a vida na terra é por um tempo, que nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, porque após a vinda do Senhor Jesus, acontecerá o dia do juízo. Quando nós estamos celebrando a ceia, estamos apontando para o futuro, estamos apontando para um momento lá no futuro, em que haverá esta manifestação física, visual, da volta de Jesus. Como diz o texto bíblico, todo olho verá, como um relâmpago. Cada canto do planeta se verá a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, ao celebrarmos a ceia, nós estamos anunciando a volta de Jesus. Venho em breve, diz o Senhor Jesus, retenha o que você tem retenha o que você tem, venho breve. Isso está registrado lá em Apocalipse. Sim, irmãos, ao celebrarmos a ceia, nós estamos apontando para o fato de que o Senhor Jesus Cristo voltará. Sempre que nós nos reunimos como igreja para celebrar a ceia do Senhor, nós nos levantamos para anunciar a sua volta.
nós nos levantamos, irmãos, pela fé, sabendo que a herança que está em Cristo reservada, está para ser manifesta naquele grande e glorioso dia. Então, irmãos, não é só um ritual, é celebração mesmo, é vida. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, olhamos para trás, para nos lembrarmos de onde saímos. Olhamos para frente, para saber onde, identificarmos para onde estamos indo. Mas nós também, ao celebrarmos a ceia, olhamos para dentro. Verso de número 28. Examine-se cada um a si mesmo. Ao celebrarmos a ceia, é a oportunidade que nós temos de olhar para dentro de nós e fazer um autoexame de como temos nos conduzido. Por isso que eu digo, a ceia não é só um ritual religioso. A ceia é de fato uma prática espiritual. Quando nós estamos diante dos elementos, nós estamos diante de um julgamento que nós precisamos fazer. Eu costumo dizer que ser cristão é um privilégio em todos os aspectos. Em algum lugar você já viu o próprio réu ser juiz dele? Mas o texto diz que nós devemos nos examinarmos a nós mesmos. E que se nós fizermos o exame direitinho, se nós nos julgarmos a nós mesmos, não precisaremos ser julgados. Olha só, irmãos, que privilégio eu e você temos. O que não podemos fazer é incorrer no erro de olhar e dizer, não, isso aqui passa. Porque, afinal de contas, é a minha vida, né? Então eu vou fazer vistas grossas. Precisamos ser criteriosos, rígidos conosco, muito mais do que com os outros. Então é o privilégio que nós temos de nos autoexaminar. Então, quando olhamos para dentro de nós mesmos, nós precisamos identificar como vai a nossa vida com Deus. Então, daqui a pouco a gente vai estar, compartilhando dos elementos. Mas neste momento, o Espírito Santo está passeando no nosso meio, está agindo em nós e dizendo assim, meu filho, minha filha, olhe para dentro de você, faça esse exame. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Porque, irmãos, para os outros é fácil a gente dizer assim, não, vai tudo bem, né? O senhor chega para a gente, e aí, como é que está a vida espiritual? Oxe, maravilha. Tem como a gente se enganar? Tem? Sim ou não? Quando eu olho para dentro de mim, irmãos, tem jeito. Como é que eu vou dizer que eu estou lendo a Bíblia se eu não estou? Como é que eu vou dizer que eu estou orando se eu não estou orando? Como é que eu vou dizer que eu estou participando da campanha de 14 dias se eu não estou? Como é que eu vou dizer que eu tenho realmente priorizado o tempo com Deus se eu não estou priorizando? Então, quando nós estamos celebrando a ceia, é a oportunidade de olharmos para dentro de nós, para fazermos esse autoexame e perceber como nós estamos, como estão as nossas vestes. Por isso, precisamos mais do que nunca desse aspecto. Eu digo sempre que é um privilégio e a gente não pode abrir mão dele. Ao celebrarmos a ceia, olhamos para dentro de nós e avaliamos a nossa perspectiva da volta de Cristo. Eu me lembro de uma garota, não, né? Ela não era tão garota, já era uma senhora. Uma irmãzinha, que um dia conversando com ela, batendo um papo, eu falando sobre a volta de Jesus, falando sobre a volta de Jesus e tal, e dizendo, eu estou esperando Jesus volte logo, a coisa está de um jeito, né, irmão? Falei, não, pastor, misericórdia. Falei, como assim? Não, misericórdia, as promessas ainda não se cumpriram. E ela foi sincera, aquela irmã foi, é o termo que eu gosto de usar, né? Ela estava sinceramente enganada. Porque ela estava sendo sincera, não, pastor, Jesus não pode voltar não, porque ainda tem promessa para cumprir na minha vida, eu quero as promessas primeiro, né? Falei, irmã, não tem promessa melhor que essa. A volta de Jesus, remata tudo, fecha tudo, irmã. Qualquer promessa que a irmã tenha para essa vida, com a vinda de Jesus, completa-se.
Porque qualquer expectativa que tenhamos para esta vida, ela é anulada com a volta de Jesus. Então, quando fazemos o exame, a gente tem que olhar para dentro da gente. Irmão, você está esperando a volta de Jesus? E aí, é inevitável que a gente volte a nossa mente para a parábola que Jesus contou das 10 virgens. Lembram-se? Jesus, ele conta a parábola das 10 virgens, e ele diz que 5 daquelas virgens estavam o quê? Preparadas. E outras 5? 5 tinham óleo na botija. 5? Pergunta que não quer calar. Como está o óleo da tua botija? Porque quando Jesus voltar não vai dar tempo. É isso que Jesus ensina na parábola. Não, pera um pouquinho aí que eu já vou ali pegar um pouquinho. Irmãos, levando ao pé da letra a parábola, não vem pedir óleo para mim não, que eu não vou dar. Pastor, o senhor é egoísta. Não, cada um precisa ter a quantidade de azeite na botija. Não é isso que a gente aprende lá na parábola? Não tem jeito, irmão, se eu vou dar, e aí? Cada um de nós precisa, não é, estar alimentando a sua botija, tem que estar preparado. E Jesus diz que a gente precisa estar preparado, porque ninguém sabe o dia e a hora. Às vezes você não tem a impressão que essa história da volta de Jesus é conversa para boi dormir? Tem ou não tem? Ah, mas será que é isso mesmo? Eu tenho 48 anos, irmão, desde que eu sou criança, literalmente eu escuto que Jesus vai voltar. Jesus não voltou ainda? Aí você, né, começa, peraí, mas Jesus já mais de 2000 anos atrás esteve aqui na terra e tal, então voltou ainda. Será que vai voltar logo mesmo? E aí, o que você acha? Durante muito tempo eu ficava com essa caraminhola na cabeça. Falei, Jesus, como é que é esse negócio? Faz tanto tempo já. Aí um dia o Espírito Santo falou assim, meu filho, vamos ver se eu consigo te ensinar. Vem comigo. Aí eu fiquei ali atento. O Espírito Santo começou a me levar à reflexão. Irmão, eu estou aqui com vocês pregando, aqui mesmo do púlpito, Jesus pode voltar para mim. E se acontecer, fica tranquilo, ninguém se desespere, ninguém corra, já começa a glorificar Jesus, porque eu vou estar lá no céu. Prepara o concurso para o próximo marido da Berenice, tem que escolher um cara bem caprichado. Eu tenho uma listinha, que ela já sabe, já deixei para ela a listinha. Se eu morrer, você casa com esse, com aquele ou com aquele outro. Depois vocês podem perguntar para ela quem são os indicados ali. Você, irmão, se eu morrer, Jesus voltou para mim. Aí a gente fica aqui, negócio, Jesus está demorando, irmãos? Ninguém de nós está garantido aqui. A qualquer momento, a sua senha chegou. Qualquer momento lá no painelzinho lá, né? E não tem jeito, eu passo a vez. Leandro, vou passar a vez aqui, Leandro. Leandro não veio hoje. Tem jeito, irmão. Então, de fato, nós precisamos estar vigilantes. Quando celebramos a ceia, nós estamos apontando para dentro de nós, nos examinando como tem sido a nossa conduta. Você está esperando a volta de Jesus? E aí, quero compartilhar a quarta e última direção. Ao celebrarmos a ceia, nós estamos olhando ao nosso redor. Precisamos olhar ao nosso redor. O texto sagrado no verso 33, ele diz assim, esperem uns pelos outros. A ceia lá naquele tempo era diferente, era um jantar mesmo, né? O pessoal chegava lá para comer, jantava mesmo, era aquela coisa boa. E aí o que estava acontecendo? Uns chegavam primeiro e comia tudo, os que chegavam depois, os que ficavam fazendo hora extra no trabalho, chegavam depois, já a comida tinha acabado. Por isso que Paulo dá essa orientação. Então a gente não quer entrar no mérito, porque lá era um outro tempo, hoje vai dar para todo mundo, fique tranquilo. A gente já garantiu que cada um vai receber a sua porção, então não tem crise, você não vai ficar sem. Mas o ensino bíblico permanece. Esperai uns pelos
outros, olhai uns para os outros, considerai-vos uns aos outros. Nós precisamos olhar para o nosso redor. Quando a gente fala de olhar ao redor, quando eu estou falando de olhar ao redor, eu estou sugerindo, irmão, que você preocupe-se com o seu próximo. Isso está nos levando a pensar sobre os nossos relacionamentos. Significa que ao celebrarmos a ceia, nós estamos dizendo: Pai, sabemos de onde viemos, sabemos para onde estamos indo, sabemos da nossa esperança, da nossa expectativa interna, mas nós também sabemos da nossa responsabilidade com aqueles que estão perto de nós. E aí, irmão, eu quero abrir o leque, não só perto de nós, o próximo, como próximo está a Cíntia agora, nesse exato momento do Leandro, e é a mais próxima dele. Eu estou falando do próximo que vai além da nossa família, porque às vezes a gente quer colocar em prática o ensino bíblico só com os nossos, né? A minha família, eu amo, é sangue do meu sangue, então eu vou preocupar-se só com eles. Às vezes a gente quer se preocupar apenas com aquele grupinho um pouquinho além da gente, aqueles amigos, aquelas pessoas com quem a gente se dá bem. Sabe a panelinha? Não, o texto bíblico está dizendo que a gente precisa ir além. Então eu vou além, eu vou me preocupar com a nossa igreja, com os nossos irmãos, membros da igreja. Vai além, preocupar-se com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Quando você olha para a vida de Jesus, é isso que você aprende. Jesus, ele está preocupado com cada pessoa. Por isso ninguém que vem a Jesus, ele despreza. É interessante quando a gente olha para a vida de Jesus, Jesus era incansável. Estava morto de cansado, com fome, precisando dormir. Chegava a gente, o que ele fazia? Atendia. Jesus tinha essa visão do outro, ele esperava pelo outro, ele tinha a preocupação de cuidar do outro. E é óbvio, irmãos, que eu não estou sugerindo aqui que eu e você, vamos conseguir ser como o nosso mestre. Bom seria se a gente conseguisse, mas pelo menos o desejo de fazer o máximo nós temos que ter. De ir além, de nos esforçar para fazer mais, de se preocupar com aqueles que estão ao nosso redor, de valorizarmos cada um daqueles que estão ao nosso redor. Então a gente se preocupa com as palavras que a gente usa com aquela pessoa, a gente não vai insultar a pessoa, ofender a pessoa, e se o fizermos por um descuido, uma derrapada, teremos a nobreza de já procurar e dizer: eu me perdoe, eu falei palavras que eu não deveria ter dito, fiz coisas que não deveria ter feito, e assim por diante. E aí fala não só para quem ofende, fala para quem também foi ofendido, porque geralmente, e hoje eu acho que o que mais está pegando é isso, o ofendido, ele fica ali com aquilo guardado, né? Ai, o pastor me ofendeu, o pastor falou contra os corintianos, aí fica ali guardando o coração, deixa o coração ficar peludo e fica ali. Ai, não acredito que o pastor falou isso. Irmãos, precisamos nos preocupar com o outro, inclusive liberando para o outro perdão. Eu acho que eu já falei, se não falei desse púlpito, já falei em algum lugar. Me lembro de uma história que o pastor Antônio Renato Gusso contou para a gente, lá na faculdade. E ele contou a história de uma pessoa que se converteu no presídio. A igreja que ele frequentava na ocasião, se eu não estou equivocado, a PIB de Araucária, fazia um trabalho na prisão. E lá na prisão, eles foram visitar aqueles detentos que tinham interesse e estavam ali conversando. Um deles se converteu. Um daqueles se converteu, cumpriu sua pena, saiu do presídio e foi compartilhar o seu testemunho num dos cultos. Agora não sei dizer se foi exatamente no culto lá da igreja ou em outra igreja. Pode ser em outra igreja. Mas ele foi compartilhar o testemunho dele depois que saiu do presídio e está lá numa das igrejas compartilhando o testemunho, dizendo que ele foi preso porque ele tinha assassinado um jovem, tinha cumprido a sua pena, mas que lá na cadeia
não é? Lá no presídio, ele conheceu Jesus, se converteu, entregou a vida a Cristo, e agora ele era uma nova criatura. E aí, claro, ele deu detalhes. Ao término, as pessoas foram falar com ele, mas uma jovem especial foi falar com aquele homem. E essa jovem segurou na sua mão e disse: eu te perdoo. Ele ficou todo assustado e ela emendou: eu sou irmã daquele jovem que você matou. Sabe, irmãos, é disso que o Evangelho fala. Não é fácil, mas isto é o Evangelho de Jesus. E não dá para a gente negociar. Quando é com a vida dos outros é tão fácil, né? Mas e quando é conosco? E olhe que essa é uma situação gravíssima, é ou não é? E às vezes a gente fica se valendo de coisinhas tão pequeninas. O irmão passou por mim, não me deu oi, não me deu tchau. Às vezes o irmão está lá com um negócio na cabeça, uma preocupação, uma situação que aconteceu, aí vai com o coração chateado. E aí eu estou só dando aqui, jogando as faíscas, eu sei que o Espírito Santo está agindo aí. Porque, irmão, nós precisamos olhar ao redor. Ao celebrarmos a ceia, é isso. Porque celebrar a ceia é também celebrar a unidade do corpo de Cristo. Nós somos a imagem de Cristo na terra. Nós, a igreja. E aí eu gosto sempre de lembrar o seguinte, irmãos: Jesus voltará para buscar o Jean. Amém? Amém nada. Não está escrito isso na Bíblia. Jesus voltará para buscar quem? A igreja. Se o Jean não fizer parte da igreja, você entendeu como você precisa da igreja mais do que você imagina? Ah, pastor, mas eu sou a igreja de Jesus. Sim, você é a igreja de Jesus se estiver ligado no corpo. Paulo não falou do corpo? E já viu o braço andando por aí sozinho, dizendo: eu sou corpo? Se sai do corpo, inclusive, o que acontece? Morre. Braço só é braço se está ligado no corpo. Perna só é perna se está ligado no corpo. Então, irmão, eu e você precisamos uns dos outros. Dá uma olhadinha para quem está do lado aí. Olha mesmo, irmão. Não fica, faz de conta não. Olha assim, vira a cabeça aí. Aqueles que não gostam de virar a cabeça, tem o coração duro. Eu sei que é, não adianta, você pode ficar bravo comigo. Eu sei que é isso. Sabe por quê? Imagina. E nós precisamos uns dos outros. Jesus colocou aqui gente junto, é por isso. Alguém já disse, isso não é ideia minha, alguém já disse que a igreja é como uma arca de Noé. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Se não ouviu, está ouvindo a primeira vez. Faz muitos anos que eu ouvi isso. Eu era bem jovenzinho mesmo. Eu falei assim, não é que é? O Leandro já entendeu o final da história. Não é que é? A igreja é uma grande arca de Noé. Você já parou para imaginar como é que deveria ser a vida dentro da arca de Noé? Você sabe quanto tempo ficaram, não é? Noé e sua família e os animais dentro da arca? Quem sabe? Essa irmã está afiadíssima, hein? Eu gosto às vezes da pergunta, o pessoal, 40 dias. 40 dias foi só chuva, né? Um ano. Um ano morando dentro da arca de Noé. Tinha que comer. Lembra que tinha um par de cada espécie. Galerinha comendo, tudo que entra. Você já parou para imaginar como é que era a vida lá? Por mais que eles caprichassem na limpeza? Você imagina o administrador da CBP daquela arca planejar uma assembleia da CBB, não é fácil, né, esse moço? Agora você imagina administrar aquela arca. Mas eu pergunto a você, você preferia estar dentro da arca ou fora da arca? Você prefere estar na igreja ou fora da igreja? Ao celebrarmos a ceia, estamos olhando para trás, para o lugar de onde saímos. Estamos olhando para frente, para o lugar para onde estamos caminhando. Estamos olhando para dentro de nós, para nos autoexaminar,
estamos olhando ao nosso redor. Para dentro a gente olha, para reconhecer quem somos e quanto precisamos de Cristo. Ao redor, para saber quem devemos servir, quem devemos cuidar, para quem devemos ser espelho. Queria que você curvasse sua cabeça. Enquanto nós vamos ouvir essa música tão bela, eu queria que você fizesse a sua reflexão. Hoje eu não vou fazer um apelo para você vir aqui à frente, nem para você levantar sua mão, mas eu queria que você fizesse uma reflexão com relação a isso que ouvimos, porque daqui a pouco vamos participar da ceia. E a música é que vai ser de fato o apelo ao seu coração. Só queria terminar esta reflexão dizendo que a ceia do Senhor é uma celebração que nos faz olhar para estas 4 direções. Para trás, nos lembrando da morte e ressurreição de Jesus. Para frente, nos lembrando que Ele voltará. Para dentro, a fim de fazermos uma autoavaliação, um autoexame, julgamento de nós mesmos. E ao redor, para o nosso próximo, para os nossos relacionamentos. Lá em Apocalipse capítulo 22, as Sagradas Escrituras estão registradas, ou as Sagradas Escrituras registram assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ao celebrarmos a ceia, nós estamos dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Nós, que somos a noiva, estamos dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cantemos. Quem não te temerá? Glorificará teu nome, justo e poderoso és. Teu nome será grande entre as nações. És um Deus zeloso e não darás tua glória a nenhum outro. És um Deus zeloso e não darás tua glória a nenhum outro. Quem não te temerá e não glorificará teu nome, justo e poderoso é. Teu nome será grande entre as nações. És um Deus zeloso e não darás tua glória a nenhum outro. És um Deus zeloso e não darás tua glória a nenhum outro. És um Deus zeloso e não darás tua
mesmo e não mudarás. Nos céus e terra ninguém se compara a ti. E com temor ao grande eu sou, rendemos glória. Tu és o Deus, Tu és o mesmo e não mudarás. nos céus e terra ninguém se compara a ti. E com temor ao grande eu sou, rendemos glória. Rendemos glória. Aleluia. Senhor, olhe para dentro de nós e aplique esta palavra ao nosso coração, Deus. Ajude-nos a, todos os dias de nossas vidas, celebrarmos a ceia, Pai. Que no nosso comportamento, na nossa atitude, no nosso modo de ser e de viver, sempre apontemos, Deus, para essas direções. Para Cristo, o Senhor das nossas vidas, razão de nossa vida, para a sua morte, Pai, para a volta dele, mas também para dentro de nós, avaliando, analisando diariamente o nosso comportamento, as nossas crenças, a maneira como nós vivemos o Evangelho. E Deus, olhando para o nosso redor, olhando para as pessoas que estão perto de nós, os nossos irmãos, os domésticos da fé, mas também aqueles que estão ali, ó Pai, um tanto mais longe, precisando ouvir da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, neste mundo desesperançado, sendo nós, a Tua igreja, a esperança. Ajude-nos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.